Oi, Ale, tudo bem? Vamos lá, gente. Vamos dar início. Só estou um, um minutinho aqui preparando para poder projetar, para a gente conseguir aqui começar a nossa conversa. Opa, agora estão me escutando? Eu falando aqui com o microfone fechado. Estão vendo direitinho? Sim, Sim. Estão vendo as propostas? Então, gente, sim. eu vou dar início aqui à leitura e a gente já vai anotando aqui no próprio documento os destaques, tudo bem? Então, vou começar lendo então as propostas do eixo 3. A proposta número 1, regulamentar, através de estatuto próprio, os direitos trabalhistas e seguridade social, saúde, previdência e assistência e estabelecimento de seguro-desemprego específico para trabalhadores da cultura e eventos. 1.1, estabelecer política de proteção da renda, a exemplo da renda mínima. 1.2, garantir direitos sociais das mulheres trabalhadoras da cultura e dos eventos. E 1.3, regulamentar o recebimento do benefício de prestação continuada, BPC, para artistas que se tornem pessoa com deficiência, PCD, devido à sua atividade profissional, permitindo que possam voltar a trabalhar e serem remunerados de forma justa. Algum destaque, gente? Destaque 1.3. Eu também. Miguel E a Lê? e Alê, mais algum destaque? Levanta a mão, pessoal, quem quiser fazer destaque, ou escreve no chat. Andréia Lofgren. Para variar. Só uma dúvida de semântica mesmo. A gente está falando de É três destaque. terminologias. A gente só. Esclarecimento também é destaque. Ok. Tá? A gente Tá, vai ler mas eu tudo. estou anotando o seu destaque aqui, André. Ok, obrigada. Tá bom? Então, Pedro vamos também. para Destaque também. quem? Pedro. Pedro, né? Mais algum destaque? Então, vou para a segunda proposta. Rodolfo. Rodolfo. Randolfo também. Beleza. Então, vamos lá. Proposta 2. Incluir formalmente todos os trabalhadores da cultura na classificação brasileira de ocupações, CBO, garantido seu reconhecimento. Algum destaque? A Lê. Mais algum destaque? Andréia. Mais algum destaque? Então vamos lá. Proposta 3. Estabelecer tabela de preços de referência para remunerar o trabalho. Opa, espera aí que saiu aqui, eu não consegui ler. Ótimo. Estabelecer tabela de preços de referência para remunerar o trabalho e o serviço dos trabalhadores da cultura e eventos, tanto nos mercados ampliados quanto para projetos fomentados pelo poder público. Algum destaque? Rodolfo. A Lê. Randolfo, Alê. Mais algum destaque? Vamos lá, pessoal. Pedro. Então, Pedro. Mais algum? Então, proposta 4. Criar categorias de microempreendedor individual, MEI, específicas para a cultura. Rodolfo. Algum destaque? Randolfo. Mais algum destaque? Então, vou para a próxima. Proposta 5. Adequar as normas regulamentadoras, NRs, às necessidades específicas do setor cultural, tornando-as adequadas para garantir
a segurança dos trabalhadores da cultura. Algum destaque? Andréa. André, Ale. Isso. Alê. Mais algum? Então, Pedro. propostas. Oi? Pedro. Vamos lá, proposta 6. Intensificar a fiscalização ativa, sindicatos e Ministério do Trabalho. Algum destaque? Randolfo. Andréa. Ale. Natasha. Mais algum? Eu. Ale. É? Ale. Isso. Proposta 7. Regulamentar bares e casas de show para assegurar que esses espaços cumpram com os requisitos mínimos de segurança para os trabalhadores. Algum destaque? Andréa. Ale. Andréia, Alê? Mais algum? Gente, muito destaque meu é bem rapidinho mesmo, só de texto. Só o povo não ficar apavorado. Ali Vamos está lá, destacando proposta 8. tudo. Incluir nos editais de fomento exigências relacionadas à segurança do trabalhador, com a destinação de verbas específicas para este fim. Natasha. Natasha. Mais algum destaque? Ale. Alê. Então, proposta 9. Aprimorar o funcionamento das cooperativas de apoio à classe artística, com a criação de legislação específica, profissionalização da estrutura administrativa e concessão de verbas diretas. Algum destaque? Não. Não? Não, Andréa. André? Eu não. Não posso deixar nada sem destaque para não ficar carente. Né, Andréia? Também acho. Então, vamos lá. Proposta 10. Assegurar o cumprimento do piso salarial para categorias que têm critério estabelecido. Algum destaque? Sim, Andréa. Randolfo. Eu pensei, é uma regra. Ok. Proposta 11. Promover a valorização do trabalho dos agentes e mediadores da cultura. Algum destaque? Ô Zé, eu só queria que a gente destacasse os que são setoriais, para depois a gente colocar junto, sabe? Porque esse é específico do segmento de livro, as outras são gerais. Não, mas aí você quer destacar como assim? Não, Só depois entender, Ale. as propostas que a gente encontrar que são específicas de algum setor, de alguma Sim. linguagem, a gente colocar por último depois, sabe? Mas a gente Tá. só vai priorizar amanhã, né? Desculpa. Acho que não é o caso. Amanhã a gente vai priorizar, exatamente. Tá. Isso, certo? Bom, vamos lá, então. Proposta 11. Promover a valorização do trabalho dos agentes e mediadores da cultura. Algum destaque? Comecei aí, ele sai de fora, ele que tá lá. Não? Então, entendendo que essa aqui está automaticamente aprovada. Ok. Proposta 12. Abrir canais de diálogo e colaboração com o meio acadêmico para abordar questões de segurança. Algum Ale. destaque? Alê. Mais algum destaque? Aí, Andréa. Andréa. Tem alguém com áudio aberto.
Tem alguém com o áudio aberto, exatamente. Ale, você, eu acho que sendo anfitriã, você pode fechar. Proposta 13. Rever limites estipulados para as áreas técnicas da Lei Rouanet. Algum destaque? Natasha. Natasha. Então, vamos lá. Opa. Ale tá Ale, pedindo. Ale Ale também, Ale? Eu. Proposta 14. Investir em políticas públicas para a formação de público. Algum destaque? Bom, não havendo destaque, automaticamente aprovada. 15. Investir em infraestrutura básica de som e outros equipamentos essenciais para a realização de eventos culturais que contam com recursos públicos. Algum destaque? Ale. Natasha. E Andréia? E Pedro? Pedro? Não entendi muito bem, mas tudo bem. Nos destaques a gente se entende sobre esse ponto aí. Isso. Proposta 16. Criar galerias de artes visuais em repartições públicas, similarmente aos espaços destinados às bibliotecas. Utilizar prédios públicos ou abandonados para acolher ateliês e espaços culturais. Natasha. Algum destaque? Natasha. Mais alguém? Proposta 17. Promover financiamento público de festivais culturais com base no tempo de existência, garantindo recursos plurianuais e editais para diversos portes, além de estabelecer contrapartidas obrigatórias, como carga horária justa, infraestrutura adequada e transporte seguro. Desenvolver políticas setoriais estruturantes que assegurem a continuidade dos festivais no Brasil, promovendo também o entendimento sobre os custos envolvidos e definindo valores mínimos e profissões essenciais para os eventos. Algum destaque? Natasha. Pedro? E Andréia? Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Anselmo. Tem Oi, Anselmo, desculpa, acabou de falar. Anselmo. Ana, também. Anselmo e Ana. É no dos festivais, né? Porque já não estou vendo a parte. Isso, deixa eu subir aqui para Beleza. você ver. Ok, é isso, é isso. Bom, vamos agora para o eixo 4, organização e representação sindical. Estou passando aqui, todo mundo está vendo, né? O texto. Então, chegamos aqui nas propostas do eixo 4. Proposta 1. Realizar levantamento da situação do SATED e demais entidades coletivas formados em torno da defesa dos direitos dos trabalhadores da cultura em nível nacional. Algum destaque? Natasha. Natasha. E Andréia? Andréia. Proposta 2. Realizar encontro nacional das entidades ligadas ao mundo do trabalho e da cultura, com ênfase no SATED. Algum destaque? Andréia? Randolph. Ale. Ok. Proposta 3. Promover campanhas informativas
nacionais. Opa. Promover campanhas informativas nacionais sobre o sindicato e sua importância no mundo do trabalho e da cultura. O registro, os contratos, CCT, condições de trabalho, fiscalização, defesa da ou profissional, contra injustiças, etc. Algum destaque? Pedro. Pedro? Mais alguém? Natasha. Natasha? Proposta 4. Disponibilizar bancas examinadoras com profissionais capacitados para as ocupações em análise. Algum destaque? Randolfo. Vou colocar o Sarrelli aqui de novo. Randolfo? Anselmo. Anselmo? Ok. Proposta 5. Descentralizar as bancas examinadoras no caso dos estados maiores. Algum destaque? Andréa. Anselmo. Randolfo. E Alguém mais? Andréa. Anselmo também? Andréa. André, desculpa. E Anselmo também ou não? Anselmo tenho também. áudio. Anselmo também, né? Opa. Vamos lá. Proposta 6. Oferecer cursos de formação de gestores sindicais para as atividades fim dessas entidades. Algum destaque? Randolfo. Pode repetir, por favor? Randolfo. Mais alguém? Queria Alguém que pediu para repetisse. repetir. Oi, desculpa. Puder repetir. Para ler novamente, então? Oferecer Isso. cursos de formação de gestores sindicais para atividades fim dessas entidades. Randolfo pediu destaque, mais alguém? Natasha. Natasha. Ok, vamos lá. Proposta 7. Disponibilizar conteúdos audiovisuais de letramento para a base sindical sobre as principais questões trabalhistas e como o sindicato pode atuar em benefício do trabalhador A. Algum destaque? Bom, então, automaticamente aprovado. Natasha. Não, A Natasha. Natasha, então? Sim. Ok. Proposta 8. Realizar audiências Ale, públicas... desculpa, eu estava com o microfone desligado. Ale. Agora Proposta já 8. esqueci até o destaque que eu fiz antes também, mas deixa para lá. Tá, quando a gente estiver relendo, Ale, às Tá, vezes você repetir a perdão. palavra, é tranquilo, tá? Achei que estava aberto, Para a gente perdão. aqui fazer uma leitura coletiva e ter noção do todo. Bom, proposta 8. Realizar audiências públicas sobre contratos temporários, nota contratual e MEI a partir das especificidades laborais da cultura e economia criativa. Andréa. Destaque, Andréia. Mais algum destaque? Randolfo. Ale, Ale, Ale e Randolfo. Randolfo. Proposta 9. Realizar audiência pública sobre personalidade jurídica, MEI e representação sindical. Algum destaque? Então, nenhum destaque, automaticamente aprovada. Proposta 10. Realizar audiência pública para a criação de uma lei nacional para artistas de rua, considerando também a reserva de espaços nas cidades para armar lona de circo. Algum destaque?
Então, aprovada. Proposta 11. Criar norma para valorizar a atividade profissional dos técnicos, garantindo a publicação dos créditos devidos aos técnicos do mesmo modo que é garantido aos artistas. Natasha. Destaque. Randolfo. E Randolfo. Andréia. Natasha, Randolfo, E Andréia. Andréa. Mais alguém? Ricardo. 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 Proposta 12. Garantir representatividade da área técnica com poder de voto nas instâncias como a CNC, nos Conselhos Estaduais de Cultura, Ale, etc. Randolfo. Natasha. Peraí, Alê, Natasha, quem mais? Randolfo. E Andréia. Randolfo, Andréia. Proposta 13. Promover o letramento dos órgãos. Peraí. Aqui ficou. Promover o letramento dos órgãos de fiscalização, Ministério do Trabalho, sobre as especificidades da cultura. Algum destaque? Andréia. Andréa. Gente, é engraçado aqui que eu estou com a minha filha aqui em casa, eu estou falando de destaque aqui, ela está eu. Aí eu tô achando Destacando engraçado. todas. Ela está destacando aqui também. Vamos lá. Proposta 14. Criar o Cadastro Único da Cultura, uma plataforma automatizada que centralize os contratos de trabalho com recolhimento de um valor a ser definido ao Fundo Nacional de Cultura de projetos e produtos culturais gerados a partir do sistema, como no Sistema S, bem como o recolhimento para a Previdência, registro de tempo de serviço, valores recebidos e etc. Compõe esse cadastro os entes e agentes ligados do mundo do trabalho, da cultura e economia criativa, incluindo as escolas de formação e qualificação públicas e privadas e os sindicatos afins. Algum destaque? Randolfo. E Andréia. e Ale. Olha a sua proposta aí, Randolfo. Isso, bacana. E vai ficar melhor depois do final. É Ale. isso aí. Na verdade, é do Randolfo isso daí agora, ó. Essa sistêmica 15. aí. Proposta sistêmica. 1. Adotar o Cadastro Único de Cultura como plataforma das operações de contratação de profissionais técnicos. 2. Tornar o CNPC um órgão deliberativo e fiscalizador no Sistema Nacional de Cultura, com poder de aplicar sanções éticas e multas. 3. O CNPC também acompanha e fiscaliza as convenções quanto à regularidade e efetividade. 4. O Sistema Nacional de Cultura, como regramento, com definição das regras de contratação. Revisar as leis, estatuto baseado nas leis com modalidade de contrato, previdência. Algum destaque? Andréia. Randolfo. Randolfo, mais alguém? Ale, Ale. Miguel. Miguel? Vou ter que. Miguel. 16. Representar junto ao Ministério Público do Trabalho pela realização de um termo de ajustamento de conduta, pela realização de convenções coletivas de trabalho e dissídios pendentes, a fim de atualizar remunerações há anos congeladas e pautar condições e relações de trabalho, bem como a fiscalização. Algum destaque? olha a sua proposta aí, Miguel. Minha, não. Nossa, mas
Há 5 anos você falou disso. Bom, nenhum destaque, então, nessa proposta? Aprovada, né? Ok? Bom, gente, agora, terminada a leitura e colhidos os destaques, eu estou voltando aqui para a gente, então, começar a discutir as propostas. Tudo bem? Então, aqui projetado, deixa eu até. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para ficar talvez melhor para vocês lerem. Não sei se como é que está aí a. Só para. Então, a proposta 3, desculpa, as propostas do eixo 3, a proposta 1 é regulamentar, através de estatuto próprio, os direitos trabalhistas da Seguridade Social, Saúde, Previdência e Assistência e estabelecimento de seguro-desemprego específico para os trabalhadores da cultura e eventos. 1.1, estabelecer política de proteção da renda, a exemplo de renda mínima. 1.2, garantir direitos sociais das mulheres trabalhadoras da cultura e dos eventos. E 1.3, regulamentar o recebimento do benefício de prestação continuada, BPC, para artistas que se tornem pessoas com deficiência, PCD, devido à sua atividade profissional, permitindo que possam voltar a trabalhar e serem remunerados de forma justa. Bom, tem destaque aqui do Miguel, da Lê, da Andréia, Pedro e Randolfo. Quem quer começar? E o Posso primeiro, começar? então. Miguel. Eu sugiro É. que seja da anotação aí, porque de Eu repente o que o também. Miguel falar já É o pode me seguinte, contemplar, entendeu? na Então tá, verdade, vamos na ordem da anotação. Miguel, você é está com a uma, palavra. aqui houve eu acho que assim, foi um problema na hora da redação mesmo, porque essa questão aqui é sobre, na verdade, não é regulamentar o benefício, né? O problema é que pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada, não, ou seja, aposentados por invalidez, não podem assinar contrato de trabalho. E pessoas com deficiência estão procurando trabalho nos eventos. Então, o que eles querem é a revogação dessa, dessa norma para que eles possam trabalhar dignamente, né, podendo ser contratados normalmente. Porque a punição para quem trabalha é a perda do BPC. Sim. Então, aqui, na verdade, era só para adequar a mesma redação, rapidinho. Se for o caso, eu até faço aqui. Eu também queria discutir essa questão. Posso emendar em você, Miguel? Pode falar, Lê. Eu vou Pode, Ale, tentando pode. adequar aqui o texto, Miguel, mas, Ale, Sim. pode falar. Porque é isso, sabe? Só para também explicar para as pessoas, para que a gente possa pensar juntos. Como a pessoa que recebe o benefício é um salário mínimo e ela tem que, se ela fizer qualquer recibo, etc., se ela fizer qualquer tipo de trabalho, ela perde o benefício. E a gente quer estimular a entrada dessas pessoas no mercado de trabalho da cultura. Então, garantindo, não tem como ela deixar de ganhar um salário fixo para começar a aprender um ofício na cultura, mas que ela tivesse um tempo que fosse permitido ela fazer esse extra, que é uma coisa que pode complementar. Você vê quantas pessoas com deficiência estão presas a um salário mínimo com medo de deixar isso e arriscar ter uma profissão. Então, que a cultura estimulasse isso, permitindo um estágio de 2 anos até a suspensão do BPC, caso essa pessoa decida ingressar na carreira, sabe? E É é uma uma, lei capacitista mesmo, né? É uma norma capacitista, né? né, você dizer que a pessoa não tem capacidade. Então, como é muito novo isso, e as pessoas com deficiência têm capacidade de trabalhar em todas as áreas, para que a gente possa estimular isso, para que, inclusive, ache esse novo ofício. Passo a palavra.
Andréia. Sou eu. Então, vamos lá, um comentário geral. Eu acho que a gente precisa unificar a terminologia usada em todas as propostas, porque em alguns usa trabalhadores da cultura, em outros usa trabalhadores da cultura e eventos, no terceiro usa trabalhadores da cultura e economia criativa. Fica um pouquinho confuso o uso, né? Eu acho que a gente tem que setar, tipo assim, a gente quando fala dos trabalhadores vai sempre usar o termo trabalhadores da cultura e eventos, ou trabalhadores da cultura, porque senão eu acho que abre muita discussão, até porque você tem que definir o que é trabalhador, o que é economia criativa, então, para evitar debates, se a gente setar o termo, né, que a gente vai usar em todos, eu acho que a gente ganha. Posso sugerir o agente da cultura, porque aí ele fica mais abrangente e fica uma coisa, ou não? Porque É, já é uma coisa dentro do mapa cultural institucionalizada, já, sabe? O pessoal é agente da cultura, então é uma pois é. pessoa fazendo isso. Agentes culturais, né? Mas aí é que tá. Então, assim, a ante ela é de Eu, eventos. Aí eu você usa queria. agentes da cultura. Aí, É. entendeu? Assim, É só assim, André, literalmente. Eu acho É, Agentes importante culturais. clareza. eu Tudo queria bem, agente, escrever. Questão de contudo que a ordem gente aqui. use um e não É, vários diferentes, dependendo do contexto. Eu acho que essa é a minha preocupação. pois Porque é. isso aqui, né? Só Eu para não queria dar, trazer criar aqui, confusão tá? mais lá para frente com outros Tá Só um atores. joia. minutinho, Eu queria, Pedro. Vamos respeitar a ordem das inscrições. A Andréia fez uma proposta, né, Zé? Então, Sim. para a gente definir qual é o termo que a gente vai usar no documento. Eu acho que a Isso. gente, a gente não tem um entendimento, nem dentro da ANTE, nem no próprio Ministério da Cultura, ainda sobre essa questão do escopo da economia criativa, da cultura e etc. Mas eu acho. E a gente não votou isso com outro grupo. A gente não tem esse entendimento, é uma coisa que eu e a André a gente sempre debate. Mas eu acho que a gente pode colocar cultura e eventos como base para depois retomar essa discussão. É só para tá, fazer uma sugestão de ideia complementar. E tá. aí, O meu adendo é Pedro? sobre isso também, Ale. É sobre a terminologia, tá? A gente enfrentou todos nós lá na Conferência Nacional de Cultura sempre um grupo querendo colocar sempre as questões de os trabalhadores da arte e da cultura e dos eventos. Então, eu acho que se a gente usar essa terminologia, os trabalhadores da arte, da cultura e dos eventos, a gente consegue abranger de forma mais tranquila, em consonância com o que saiu lá na Conferência Nacional. E os destaques lá, os objetivos lá estão sempre lá, trabalhadores da arte, da cultura, que foi uma coisa lá da Pois plenária é, mas no final. nosso caso aí eu acho que vale a gente colocar turismo também. Não, veja, porque aí a questão é o seguinte: se a gente for entrar na seara da discussão do turismo, a gente vai entrar numa sobreposição sindical. Como a gente está Exatamente. aqui, como a gente está aqui procurando desassociar essa sobreposição sindical do que o turismo regulamenta e do que a cultura e evento vai regulamentar, porque em algum momento esses trabalhadores se comunicam, mas eles não podem ser regidos pelo turismo, entendeu? Então, se a gente abranger aqui a questão do turismo, a gente pode criar um problema de sobreposição sindical no final das coisas, entendeu? Não cabe. Na realidade, isso aqui é justamente o. Eu concordo totalmente com o que o Pedro falou, é exatamente isso. E por que é a preocupação da questão dos eventos, especificamente? E É assim, porque isso os é eventos caem nos cooperativos, né, também, mas Mas, assim, mas, assim, o nos que cooper- fala? A LGE, ela define o que são eventos, ela inclui os eventos culturais nesse nesse balaio. miolo. Então essa O discussão, evento já está ela intrínseco na cultura, já. não, não, não. No turismo, porque a Lei Geral do Turismo definiu como eventos, inclusive os culturais. Então, eu entendo a preocupação do Pedro de que não haja sobreposição. Por isso que, assim, talvez se a gente está falando especificamente na cultura, que a gente não use a palavra eventos neste momento, até a gente conseguir ter uma visão mais clara do que serão as sobreposições. Os eventos Então, culturais, é isso que eu eles estou querendo terão dizer. Os eventos já né? estão É intrínsecos à isso, cultura, então não isso, precisa dessa exatamente. terminologia eventos Exatamente, nesse caso. exatamente. É É, exatamente porque, isso. porque, na realidade, o que que acontece hoje, né? O Pessoal, nosso princípio. Oi, Ale, não, é continua, só desculpa.
Tá, é só a preocupação dessa sobreposição, porque, por exemplo, a gente tem aí em diversos locais, e no Rio isso é gritante, a questão de o cara querer contratar você como produtor, aí você tem uma tabela do SATED como produtor lá e tal, não sei o quê, e você tem uma tabela do Sindicato de Hotelaria e Turismo, que é menor e que o cara quer pagar por isso. Essa sobreposição que está atrapalhando a gente, sacou? Então, Mas, assim, aí tá. Aí assim, e aí, ok, quando a gente traz essa questão dos eventos, eu acho que é uma forma da gente cutucar para tirar ela de dentro dessa asa do turismo. Mas aí a gente vai ter que, então, colocar aqui também, e aí um adendo aqui de uma proposta de inserção é que desassociar o termos de definição de eventos culturais de dentro da Lei Geral do Turismo, que versa sobre ela. Eu não sei se eu estou falando besteira, professor André, mas socorre aí. Não, Pedro, então não, deixa eu te deixa eu falar, só. Peraí, deixa eu eu estou te falar, inscrita, assim, André. Rapidinho, só um é minutinho, que ele me porque eu acho que a perguntou gente encaminha. ele me Tá bom. perguntou, então eu só vou responder claramente. Os termos usados na Lei Geral do Turismo, eles vêm daquela norma da ABNT. Tem uma norma da ABNT que define o que são os eventos no Brasil e os culturais estão incluídos lá dentro. Então, eles usaram isso como base, só para você entender a origem, né, Ok, da onde vem isso. obrigado. Então, não é do além, vem daquela norma que eu posso compartilhar aqui. Tá bom, obrigado, professor. Só para uma questão de esclarecimento, eu acho esclarecimento pode ser, eu acho, né? Esse fórum, ele não ele pode ser realizado pelo Ministério da Cultura, mas ele não é restrito ao Ministério da Cultura. Nós vamos falar com trabalho, a gente vai falar com previdência, a gente vai falar com direitos humanos, e é preciso que a gente tenha essa compreensão transversal dessa dicotomia que a gente vive. Essa é a pauta da nossa discussão. Se a gente não trouxer essa discussão sobre até onde é eventos, é cultura, até onde é turismo, e a gente vai ter a nossa, né, que ainda não foi nomeada secretária de Economia Criativa, que está fazendo essa discussão dentro do Ministério. Então, está na hora da gente falar sobre isso, sim, porque nós também queremos que essas duas pastas dialoguem, que as leis dialoguem, porque está uma esquizofrenia, né? O turismo se regula de uma forma, a cultura de outra, mas eventos são absolutamente transversais, não existe turismo sem cultura. Então, eu acho que a gente coloque em vermelho o termo e a gente traz isso para a discussão sobre como nós vamos nos chamar, porque essa é uma discussão muito grande, né, Zé? Para a gente encerrar ela aqui. Eu acho que a minha sugestão é que a gente leve isso para o termo e sobre quem somos, né, para o final da discussão, né, quando os grupos estiverem juntos, ou para a plenária. Mas eu acho que a gente... Enfim, é só uma sugestão de encaminhamento para que a gente não fique muito tempo na primeira questão e que a gente possa elaborar essa discussão, Andréia. Porque agora eu estou muito mais junto com você, entendendo que se a gente não trabalhar, ver o que a gente tem de legislação no turismo e na cultura, a gente não pode dizer nem como a gente vai regular, sem saber se a nossa regulamentação não vai ferir uma outra lei. Acho que transversalidade nesse momento não cabe. Acho que a gente tem que focar e determinar as nossas demandas específicas. Mas então, para esse caso específico dessas nossas demandas, a gente se unifica com trabalhadores da arte e da cultura, que é um termo um pouco mais genérico, que eu acho que atende, né? Porque aí aí eu acho que várias das propostas elas fazem mais sentido se a gente focar em arte e cultura. Aí tipo assim, Exatamente. se você inserir o evento, nem sempre elas se adequam. Eu acho que a gente não consegue avançar se não, né, conforme a sua sugestão, usar um termo assim realmente focado na cultura. E aí a gente deixa outras discussões para outro. Eu continuo insistindo em levar para a plenária final, porque eu acho que esse grupo não pode decidir sobre isso, sabe, Andréia? É sugestão, não é decisão, é sugestão. Então a gente leva a sua sugestão para quando a gente definir plenária isso. final.
Ok, Perfeito. bora. Então Perfeito. vamos adequar então o encaminhamento em relação ao termo, a terminologia aqui, trabalhadores da cultura e eventos, nós vamos submeter ele à plenária final. Então está anotado aqui, eu vou destacar em verde para ficar registrado aqui no documento. E, bom, e sobre o ajuste do texto aqui da primeira proposta, no 1.1.3, conforme um pouco o Miguel falou, a Lê falou, eu fiz essa adequação no texto aqui que está em vermelho. Ajustar a regulamentação do recebimento do benefício de prestação continuada, BPC, para artistas que se tornem pessoas com deficiência, PCD, garantindo que seja possível assinarem contratos de trabalho, permitindo que possam voltar a trabalhar e serem remunerados de forma justa. É isso? Não são só artistas, né? Para Trabalhadores da cultura e artistas? Não era profissionais. não era arte e cultura? Porque aí pega, Arte e né, cultura. artistas. Arte e Não. cultura pega a proposta. Trabalhadores da arte e Eu acho que cultura. o artista, o arte e cultura já pega o artista, já não precisa Mas Exatamente. aqui a geral. graxa não se Entendeu? enxerga, gente. Me desculpa, eu acho que esse termo tem que vir depois. Eu acho que pode Ok, colocar vendo? profissionais. Profissionais, tá bom. Pode ser Então, profissionais da arte e cultura, beleza. Tá bom. É para dar realmente clareza, gente. Eu acho que facilita a vida de todo mundo se a gente, né, se todo mundo falar, né, se o termo significar a mesma coisa para todos que estão falando sobre o assunto. Eu acho que isso aqui é a preocupação. Isso. Então, assim, para profissionais da arte e cultura, é isso? Isso. Ok? O estabelecer a política de proteção da renda e exemplo do mínimo, por exemplo, e daquela questão que a gente fala quando a pessoa está fora do trabalho por um mês ou por alguma coisa. Então, ou fala que é uma proteção para o trabalhador em questões gerais, mas não só da renda mínima. Ou aqui está como o exemplo a renda mínima e a gente está incorporando o resto das proteções. Só uma questão Eu acho. de... Então, Eu tenho um para destaque em ajustar o relação a texto isso aí aqui, né? também. É a questão de proteção. Pode só terminar e eu já. A proteção em relação a essa questão das rendas mínimas, a questão da sazonalidade, vamos considerar, né? Esse tipo de situação, e na questão da falta do trabalho, é como se fosse um seguro-desemprego, alguma coisa nesse lugar, tá? Eu tenho uma questão sobre isso, sobre essa questão de renda Pode falar aí, mínima. Pedro. Porque é o seguinte, estabelecer a política de proteção de renda, mas de acordo com os pisos salariais determinados Instituições representativas. pelas instituições Porque, representativas, porque a gente tem aí as convenções sindicais isso. que Tem que respeitam fortalecer. isso. A gente tem que fortalecer as convenções sindicais. Quando a gente fala de trabalho aqui, sindicalismo, a gente tem que fortalecer as convenções sindicais, porque esse piso mínimo de categoria, ele respeita normalmente as regionalidades cada área do país, né? Os sindicatos têm as suas características de cada região, entendeu? Então, assim, é importante a gente estabelecer a política de proteção à renda, mas de acordo com os pisos salariais, de acordo com convenções dos trabalhadores nos seus sindicatos. Porque senão daqui a pouco a gente vai ter uma regulamentação em cima de um piso mínimo que inviabiliza talvez eventos no norte do país, ou no nordeste, ou no centro-oeste, tendo em vista o Pode mercado do sul e considerar, sudeste. podemos considerar a renda mínima, a questão do salário mínimo. Ele já tem uma questão que já abrange qualquer trabalhador no Isso, Brasil. Eu acho que a exatamente. renda mínima está nesse lugar. Agora, Mas as o questões que a gente precisa específicas proteger e são tal, essas convenções salariais, isso, entendeu? exato. Porque essas convenções de trabalho, elas nem sempre ela, na grande maioria das vezes, elas se reportam
não a um salário fixo, mas a uma diária que você recebe. Então, o que você tem que garantir é essa diária mínima que você estabeleceu dentro do seu sindicato, na sua convenção Agora, Pedro, salarial. deixa eu te contar uma coisa. Nenhum sindicato SATED do Brasil consegue fazer convenção coletiva, tem que ter, enfim, não tem Não, mas órgão veja, Lei. patronal. Tipo assim, você está querendo defender uma política que não existe convenção coletiva, sabe? Eu acho que tinha que Não, ser uma coisa. Em Pernambuco a gente fez. E a gente tirou a gente tirou a diária de um hold que era de 800, de R$ 80 para 600. Hoje existe uma tabela mínima no satélite de Pernambuco. Então, Aí a questão é, tá, então isso aí, é novo, né? Porque há 2 meses é não isso. tinha. Não, isso foi agora. Isso foi agora em abril para maio, quando do falecimento da Ivonete, que era presidenta do sindicato há 30 anos. Ela faleceu, aí assumiu a Mísia Coutinho, que ela tá junto conosco da ANTE. Ela tá lá no grupo, a Mísia Coutinho Sim. Satélite de Pernambuco. Ela tem um grupo de trabalho com nós da técnica em Pernambuco. Nós estabelecemos uma convenção, fizemos uma tabela, levamos para ela, ela aprovou internamente lá com quem era sindicalizado. E hoje a gente está numa política pernambucana de sindicalização dos profissionais. Hoje a gente tem um desconto para trazer esse pessoal para dentro, para poder fortalecer a classe. E como a gente está discutindo aqui uma carta da área de trabalho, da área sindical, de propostas nossas da ANTE, a gente tem que fortalecer os sindicatos nossos, enquanto profissionais, com essas convenções, para a gente brigar com o patronal, que vem aí a ABO, lá do Carreiras, que vem através das empresas que eles consideram organizadoras de evento lá dentro da lei do turismo. Então, a gente tem que, nesse texto nosso aqui, na minha visão, enquanto posição sindical, e que eu estou discutindo lá com a CTB, com as coisas aqui da nossa central sindical lá, como é que ela tentando sensibilizar Bora. alguns diretores da CTB para pregar isso aqui. A gente tem que proteger o nosso sindicato enquanto profissionais. Então, a gente tem que prevalecer as convenções coletivas de trabalho. Agora, se Minas não conseguiu fazer, estou citando aqui exemplos Aí que eu nem sei depois se a isso é gente entra verdade. nessa Então, discussão, Pedrão. tá bom, é isso, Desculpa mas te é isso. interromper. Mas é isso, é só isso. Então, vamos lá, gente. Ó, eu fiz essa adequação aqui no texto, ver se contempla, se tem acordo nela. Estabelecer política de proteção de renda, exemplo do seguro-desemprego, considerando os pisos salariais conforme as convenções de trabalho. Zé, Sim, estou colocando aqui no chat uma proposta de texto para o 1.3, que eu acho que pode. Ó, tá. mandei Deixa eu aí. pegar aqui. A terminologia também no 1.2, se for a questão das mulheres trabalhadoras da cultura, então a gente corrige para profissionais da arte e cultura. É só correção. Sim, No 1.2, eu acho que pode ser, para a gente ampliar um pouco mais essa e garantir os direitos sociais dos profissionais da arte e cultura, resguardando também os direitos de auxílio maternidade, auxílio paternidade, essas coisas que aí a gente abrange também os direitos sociais das mulheres, mas garantir só os direitos sociais das mulheres, a gente acaba é, de, querendo privilegiar os direitos sociais das mulheres, a gente acaba suprimindo do texto outros direitos sociais que a gente tem que garantir também, entendeu? Eu acho que aí Mas a gente isso pode. já está lá em cima, o Pedrão. Os sociais das mulheres é que, por exemplo, mulher que trabalha em evento à noite não tem creche, sabe? Ok. São outros, né? Então, ok, então vamos colocar assim, licença maternidade, creche, tal, etc. Só para a gente ter uma abrangência maior do texto, porque senão fica meio. Pode ser, Ale? Pode sim. Beleza, só para Às tentar vezes, contribuir. Para a coloca gente. também né, um lugar, às vezes, na área do evento, né? Para
Como é que chama, gente? De criança? Essas coisas, brinquedoteca, essas coisas, assim, É, berçário. brinquedoteca para as trabalhadoras de eventos, somente os eventos durante o dia, né? Que aí, às vezes, uma produtora, uma técnica não pode pegar o trampo porque não tem com quem deixar o filho, né? O espaço crianças, espaço Eu ia kids, né? sugerir, espaço criança para portuguesar o negócio. É espaço kids também. Fraudário, essas coisas. Bom, e aí, gente, mais ajustes aqui no texto? Peraí, eu estou terminando aqui. Eu me sinto contemplado. Contemplado, então, aqui. E o seu texto, Miguel, eu não Não, tá vi beleza. chegando aqui no. Eu já li aqui, já tá ok. Já achei massa aqui, já tá É, tranquilo. então tá. Porque eu achei que estava aqui no chat, então. Bom, finalizamos então essa primeira proposta, tá ok? Ok. Então, eu só deixei em verde aqui o trabalhadores da cultura e eventos para a gente avaliar, né? Vou colocar trabalhadores, inclusive, da arte, e cultura e eventos aqui, mas como destaque, tá? Eu estou marcando nos Pra outros gente- em verde também, Zé, Tá gente, ótimo. para ficar fácil da gente substituir depois. Massa. Tá bem. Bom, então, passamos por esse item, que já está aprovado, então, a proposta 1 com essas modificações e consenso aqui de todo mundo, né? Vamos para a proposta 2? Vamos lá. Incluir formalmente todos os trabalhadores da cultura na classificação brasileira de ocupações, CBO, garantindo seu reconhecimento. Alê e Andréia. Vamos lá, peraí. É, Não só na classe. Eu pensei em colocar a questão da mudança do quadro anexo nessa questão também. Mas aí é uma outra proposta, né? Teria que votar, né? Não sei como é que funciona. Não, acho que, bom, a Pode depender, autossugerir, se for consenso, vai incluir incluir aqui, Alê. formalmente todos os Não, trabalhadores da cultura na classificação brasileira e no quadro anexo da Lei 86533 de 1978, A lei garantindo 8635, de 70, 6533. 6533. 6533. Barra Perdão, não é 78. 8, não, é 6533. Eu 65, misturei a dos músicos com a do satélite. 6533 de 78. Pode considerar, por exemplo, dentro das situações, as outras funções também, as leis que estão incorporando aí, o cultura, né? O Ordem dos Músicos e tudo mais, qualquer coisa que é calculado anexo, incluindo alguma função e tal, No já quadro, fortalece. garantindo seu reconhecimento e a garantia dos direitos previstos, né? No quadro anexo. Pronto, deixa assim. Perfeito. Andréia? tá bom? Tá. Andréia, Questão de conceito, tá? A inclusão de uma profissão no CBO não garante seu reconhecimento. O reconhecimento é uma lei que faz, né? Então, são duas É, coisas diferentes. Eu entendo onde você quer chegar. Deixa eu só terminar, Lê. Aí né, a gente já teve esse debate antes. Então, assim, eu acho que, primeiro, eu acho que a
A terminologia seria revisar e atualizar o CBO com os trabalhadores da cultura, né, que diante do movimento que a gente já fez em termos de reconhecimento do que precisa estar lá. Os trabalhadores da cultura eles já são reconhecidos no CBO, já existem várias profissões, não existem todas as profissões, que é o que a gente quer, que é o que a gente quer fazer, né? Garantir que todas elas estejam lá. E aí é aquela questão que a gente estava falando sobre o que a gente considera trabalhador da cultura, que eu não vou entrar nesse mérito, mas eu acho que a utilização da palavra reconhecimento, ela é controversa justamente por isso. Profissão reconhecida são meia dúzia de gatas pingadas, e elas são reconhecidas geralmente quando há algum tipo de risco para a sociedade. Então, talvez é só para a gente mostrar que a gente fez o nosso dever de casa, de usar a terminologia correta, na minha opinião aqui. Eu entendo que quando você fala reconhecimento, é a sociedade entender que essas profissões existem. Mas, assim, reconhecer profissão só se faz por determinação legal. Oi, mas por isso que é importante colocar a atualização do quadranete. Aqueles carros que têm ejeção, assim, eu sinto que eu fui ejetada da sala. Lançados para fora. Eu digo que a gente é abduzido. É Eu me lembro a abduzido. primeira vez que aconteceu, eu achei muito engraçado, assim.